E aí, seus bicos do... meu amigo, o fim do ano se aproximando, é hora de você refletir. O que você vai adiar pro ano que vem? Cada dia que passa é uma chance a menos de você fazer algo novo em 2024. Essa pode ser sua última oportunidade, meu amigo, de fazer uma escolha que realmente vale a pena. Lembre-se que o tempo não volta, hein? Hoje você pode, com o seu celular, ganhar em dólar de dentro da sua casa. Hoje você pode fazer isso. Por que você não faz? É só querer, meu amigo. Carlos Matos, por exemplo, já fez $650, quase $650, mesmo trabalhando em uma fábrica. Ele chegava em casa e ia trabalhar pelo celular também, sem precisar falar inglês, tá, gente? Quer aprender a fazer exatamente o que o Carlos fez? Vou deixar um link na descrição. Meu amigo Thiago vai te passar algumas aulas gratuitas. Depois que você fizer essas aulas gratuitas, você vê se você quer ou não ingressar nesse mercado. Aproveita a oportunidade. Bora pro vídeo, meus irmãos. O negócio é o seguinte: eu fiz um vídeo falando para as pessoas me mandarem coisas que fossem mirabolantes, né, nesse mundão. E aí me mandaram uma moça que engravidou do seu sobrinho de 15 anos, 14, 15 anos. E a moça tá contando a história. Só pelo título já dá pra você ver que a bizarrice é forte. Né? Pô, uma mulher engravidar do sobrinho, mas como isso é possível, né? Vamos dar uma olhada aqui. Eu tive um caso com o filho da minha irmã e eu vim aqui contar pra vocês hoje como foi que isso aconteceu. No início de tudo, eu não tinha nenhuma pretensão, eu não fiz nenhum planejamento de fazer isso. Com certeza ela ia fazer um planejamento, né? Eu chegar e falar assim, tô planejando pegar o filho da minha irmã, meu sobrinho. Tô planejando. Tem que fazer uma trama muito grande pra conseguir fazer isso. Mas aconteceu. E eu vou contar pra vocês desde o princípio. Não, quem é que planeja, né? Pegar o filho da irmã, né? Eu e minha irmã somos filha do mesmo pai e da mesma mãe. Que informação importante. Ela, a irmã dela, é filho do meu... é verdade, tem irmão que não. Só que nós não fomos criadas muito juntas por causa da diferença de idade. Quando eu nasci, a minha irmã já tinha 14 anos de idade. É uma diferença de idade muito grande. Então, minha irmã se casou aos 18 anos e teve o filho dela. Como ela casou, teve o filho, ela foi morar em uma outra cidade. A gente não tinha muito contato, né? Na época nós éramos muito pobres, então nós viajávamos uma vez por ano e olha lá. Então eu só via minha irmã, o filho dela, o marido, uma vez por ano. Não era muito longe, era questão de 8 horas de distância. Só que como a situação financeira era muito ruim, nós não tínhamos condição nenhuma de pagar carro, né? De fazer essas questões que precisa para poder viajar. Eu fui crescendo vendo a minha irmã adulta, com filho. Então eu fui uma criança que eu acabei não brincando tanto com o filho dela. Embora eu fosse mais velha do que ele era muito bebê na época, então nós fomos crescendo e nós não tínhamos muito contato. Como ele também era menino, eu menina, a gente não tinha muita conexão. Então nós fomos crescendo e a cada vez que eu visitava a minha irmã, eu e o filho dela não brincávamos, era cada um pro seu canto. Eu acho que nós nunca tivemos nenhuma conexão. E aí, depois que eu estava com mais ou menos 10 anos de idade, nós ficamos muito tempo sem visitar a minha irmã. E a minha irmã também ficou muito tempo sem vir. Na época já tinha telefone celular para fazer ligação. Não era como hoje em dia, né? Tem WhatsApp, tem chamada de vídeo, tem tudo. Era outros tempos. Então naquela época ligava, falava que estava tudo bem e pronto. E aí nós fomos crescendo sem nos ver, somente por telefone, e eu nunca mais, desde os 10 anos de idade, falei com o filho dela. A minha diferença de idade para ele eram de 5 anos. Não é tanta diferença assim, mas... não é uma diferença muito grande. Nós não tínhamos muita conexão, muito contato. Quando eu fui ver a minha irmã e o meu sobrinho, eu já estava com 15 anos de idade. Ele com 15 e eu com 20 anos. E quando eu viajei para casa da minha irmã... Ele tinha 15 e ela 20. Mas tem que lembrar, ele é sobrinho dela. Problemas em casa, né? Eu ainda estava solteira. Então a minha mãe vivia falando que eu tinha que arrumar algum emprego, que eu tinha que trabalhar, que eu tinha que ter responsabilidades. Ela vivia enchendo a minha cabeça com vários assuntos. E eu estava numa fase de festa, diversão, curtição. Então eu não estava muito afim de compromissos. Eu acabei fazendo também muitas amizades, assim, de pessoas, né, da alta, né, que tinha dinheiro, que não precisava trabalhar, que tinha pais que bancavam. Então eu acabei me influenciando de certa forma naquela época. E quando isso aconteceu, eu confesso para vocês que
eu não tinha muito juízo, não tinha muita responsabilidade. Eu viajei para casa da minha irmã falou para eu passar uns dias lá, que eu ia conhecer novas pessoas, e eu acabei aceitando. Na casa da minha irmã tinha 3 quartos, e o quarto que ela colocou eu era de parede com o quarto do meu sobrinho. Logo que eu cheguei, mesmo ele com 15 anos de idade, ele tinha, como que eu vou falar? Um corpo de homem, jeito de homem, né? Ele era bem já formado, assim. Homão, homão. Parecia ser, sei lá, um homem já de uns 20 anos de idade. Ele não parecia ter 15. Nós nos cumprimentamos, conversamos um pouco, cada um foi para o seu quarto e fomos dormir. No dia seguinte, a minha irmã foi trabalhar e me deixou lá. Ela falou que eu poderia almoçar, que tinha comida pronta. O marido dela também saiu, que era o pai do meu sobrinho. Saiu para trabalhar e ficou eu e ele. Ele acabou entrando pro quarto, foi jogar videogame e ficou lá bastante horas jogando. E eu fiquei sem nada para fazer, eu fiquei entediada, olhava para um lado, olhava para o outro. E eu não tinha muito o que fazer. Começou a ser possuído, a possessão começou. Cabeça vazia, oficina do diabo. Saí, dei uma volta, voltei e não tinha nada para fazer, fiquei entediada e chamei ele pra gente assistir um filme. Ele falou que não gostava de muito filme, mas que ia me acompanhar. Nós sentamos na sala e começamos a assistir um filme, daí a pouco minha irmã chegou. Minha irmã chegou, assistiu o filme com a gente e foi passando. Dali pra frente, nós começamos a ter mais conexão. Eu ia passar na casa da minha Achei que nesse filme já ia ter rolado alguma coisa. irmã em torno de 20 dias. Só que os 20 dias bateu e eu estava assim muito mais conectada com meu sobrinho. Eu não via ele como sobrinho, eu via ele como um homem bonito. E aí depois de alguns dias, Ou seja, ela já estava querendo sentar no sobrinho. Foi isso que ela quis dizer. Eu traduzi aqui pra vocês. eu acabei adiando a minha passagem de volta, não voltei para minha casa e nós começamos a ficar. Aconteceu em algum momento, nós nos beijamos e nós começamos a ter caso. Só que tem um problema. Ele tinha uma namorada de 14 anos. Caraca, o maluco já traía a namoradinha já pra ficar com a tia, velho. Imagina a namorada descobrindo que ele traía ela com a tia. Nossa, mas que cara gente boa, hein? Caraca. Só que era uma namorada que assim, eles se viam final de semana, os dois estudavam, então eles tinham compromisso, então eles acabavam não se vendo muito. E nesse período que nós dois começamos a nos beijar e ficar na casa da minha irmã, eu via isso como uma aventura, eu via isso como uma diversão. Então eu confesso pra vocês que eu não me vi em momento nenhum como É o playground. O playground dela era a marreta do sobrinho. culpada, como errada. Eu não me vi nessa situação, entende? Ah, você elas nunca são culpadas, gente. Nunca tem culpa de nada, gente. Via isso como uma diversão. Então eu confesso pra vocês que eu não me vi em momento nenhum como culpada, como errada. Nunca tem culpa de nada. Sempre santa. Eu não me vi nessa situação, entende? Conforme nós fomos Vocês já viram mulher ter culpa de alguma coisa? Nunca vi. Nunca vi. Todas são santinha, tudo bozinha. ficando, eu fui gostando muito dele. E a minha irmã não podia nem sonhar. Minha irmã jamais aceitaria. Afinal de contas, é o meu sobrinho, né? Eu não via ele nem como sobrinho, nem como primo, como Vai vendo. nada. Eu via ele como homem. E aí, naqueles dias, nós acabamos tendo relação. Ele disse que era a primeira vez dele. E eu achei Ih, aquilo cara. muito curioso, Descabaçou o sobrinho ainda. porque eu já tinha ficado várias vezes. Então, eu tive curiosidade de ficar com Caralho, assumiu que era rodada com 20 anos já. Tinha rodado até não querer mais. alguém que fosse a primeira vez. E ali eu acabei tirando a virgindade dele. Mas foi muito legal, ele gostou muito, assim, nós passamos a tarde inteira juntos. E ele acabou terminando o namoro porque ele falou que não gostava da menina, que só tava com ela porque ela era da mesma escola e na escola. Claro, a menina não liberava ainda, né? Era muito mais nova. Aí tu chegou já com o trator por cima do cara. Tu quer o quê? Já chegou liberando tudo. A mulher já chegou mais rodada que pneu de caminhão. Tinha esse papo de que se não arrumasse uma namorada era gay. Essas coisas assim. Então ele acabou terminando com ela e me pediu em namoro. E isso fazia um mês que eu estava na casa da minha irmã. Caraca, mano. Maluquinho de atitude, 15 anos. Emocionou com a perereca voadora, meu amigo. Já pediu mulher em namoro em um mês. Olha a emoção do garoto. Aí ele me pediu em namoro e eu vi que ele estava gostando muito de mim mesmo. E eu decidi comprar uma passagem e voltar para minha casa sem falar nada.
Ele ficou arrasado, ele ficou muito mal, ele chorou e Caraca. tal. Quando ele me ligou por telefone, ele falou que eu não devia ter feito isso com ele, que ele gostava de mim. Ele falou várias coisas e eu fiquei mal, mas eu não queria que chegasse a esse ponto. Poxa vida, que mulher desgraçada, velho. Não se faz isso com uma pessoa, velho, na boa. O cara tava lá mó emocionado. Aí você saiu e deixou ele na bronha, pô. Pelo amor de Deus. O cara já tava viciado no negócio. Aí a mulher pega e abandona o cara, o moleque, velho. Imagina o psicológico do menino. 15 anos uma pessoa fazer isso. Pelo amor de Deus. Eu queria uma diversão, eu queria passar tempo e ele queria uma namorada. E a minha irmã nunca aceitaria eu namorar o meu sobrinho, imagina. E aí acabou se passando 2 anos e eu não voltei lá. E ele começou a ligar várias vezes no período desses 2 anos e nós ficamos muito amigos nesse período. Aí ele falou que na festa de 17 anos de idade, o presente dele que ele queria de 17 anos era que eu estivesse lá. Como Ele queria pedalar mais um pouquinho. Queria andar mais um pouquinho de bike. já tinha passado 2 anos, nós estávamos muito amigos, sempre nos falando, a minha irmã não tinha nem sonhado de tudo o que tinha acontecido. Eu decidi fazer uma surpresa para ele. Eu comprei a passagem, me organizei, fiz as malas para ficar uns 15 dias lá na casa da minha irmã. A minha irmã também estava insistindo para que eu fosse e eu fui. Cheguei lá, ele me apresentou para todos os amigos dele, né, dali dos 17 anos, da festa e tal. A maioria era amigo de escola. Ele já tinha se formado na escola e contou a notícia boa, né, que ele estava começando a trabalhar. E o mais interessante, tá conseguindo trabalhar numa área que ele queria, que era a área de informática. Eu fiquei muito feliz e depois daquela noite que os amigos dele foram embora, a minha irmã também tinha dormido, nós passamos o restante da noite juntos. Nós nos beijamos, acabamos nos agarrando e fomos. É, o tchaca-tchaca na buchaca. O famoso vai, vamos. Ihu! É isso aí. Só que nós tínhamos bebido bastante e nós dormimos pesado. Então a minha irmã acordou primeiro que a gente. Ela viu a porta do meu quarto aberta, viu que eu não estava lá e foi dar uma olhada nele. Quando ela olhou no quarto dele, ela me viu deitada com ele. Ela acordou a gente, perguntou o que estava acontecendo ali. Eu estava somente com o sutiã. Aí eu falei pra ela assim, eu comecei a fingir que eu não me lembrava. Aí eu, não lembro. Essa mulher é perigosa, bicho, na moral. Eu não me envolveria não, hein? Tô de boa. A gente bebeu muito. Ele tava só de cueca, pelo menos isso. E eu falei pra ela que eu não me lembrava, que se aconteceu alguma coisa ali, eu não me lembrava. Pedi desculpas a ela, peguei minha roupa e fui pro quarto. E ela foi trabalhar muito desconfiada. E eu falei pra ele depois, eu falei, olha só, Felipe, eu tenho certeza que a sua mãe sabe que a gente ficou de verdade, que a gente estava fingindo. Então é melhor cada um ficar no seu canto, vamos evitar. E ele aceitou. Ele ficou no canto dele, eu fiquei no meu. Quando a minha irmã se distraiu, depois de alguns dias, nós ficamos novamente. Só que dessa vez eu não usei preservativo. Eu não sei o que me deu. Eu acho que foi a euforia do momento. Parabéns, parabéns. Caiu na euforia, pessoal. A euforia do Beelzebub. Caiu na tentação. Vamos ver o que aconteceu agora. Eu acabei não usando preservativo. E o que aconteceu? Qual é a consequência de não usar preservativo? Depende. Tem 2 consequências de não usar preservativo, né? Uma, você pode ficar doente. E a outra, se o cara não tiver autocontrole, vem um baby por aí, né? Beleza. E um baby do sobrinho? Eu acabei ficando grávida. Depois que eu voltei para minha casa e passou alguns dias, eu comecei a ter enjoos e descobri a gravidez. O que eu fiz nesse meio período? Eu falei, gente, se minha irmã, minha mãe descobre, elas me matam. Eu não posso falar isso nunca na minha vida. Então eu tinha um namorado. A mulher não tomou nem pílula do dia seguinte. Cara, que maldade, hein? Que eu sempre ficava com ele. E que antes de ir para casa da minha irmã, eu tinha ficado com ele. Então eu entrei em contato com esse meu namoradinho, falei pra ele que eu tava grávida dele e que ele tinha que assumir a criança. Eu falei várias coisas assim e ele acabou realmente aceitando e gostando da situação. Caraca, velho, ela engravidou de um e fez o outro assumir. Meu Deus, cara. Mano, até onde vai a maldade do ser humano? Eu não consigo entender, bicho. Ele perguntou se eu aceitava namorar com ele, sério, e eu acabei aceitando para que o meu sobrinho não desconfiasse que eu estava grávida dele.
Afinal de contas, eu era muito jovem, ele também, ele não tinha nem 18 anos de idade, então, sem chance dele ser o pai do meu filho. Ah, pai é quem cria, né? Mano, é inacreditável o negócio, brother. É um bagulho assim inacreditável. Não, pra mulher fazer isso tem que ser muito fria, brother. Tem que ser uma pessoa que não tem sentimento nenhum, tá ligado? Pelo próximo. É uma pessoa totalmente sem empatia. Total. É problema mental. Tipo, tem algum problema. Isso não tem como, é impossível. Passou um tempo, eu fiz alguns exames, depois de 4 meses grávida, eu descobri que o meu filho era especial, que ele tinha alguns problemas de saúde. É claro, né? Né, Albert Einstein? Você fez um filho com seu sobrinho, né, Albert Einstein? Você esperava o quê? E isso me preocupou muito. Só que ao mesmo tempo que eu queria saber se era por causa do meu parentesco, eu também não podia falar nada. Então o tempo foi passando, fomos cuidando da gestação, meu filho nasceu com alguns problemas respiratórios, e eu não pude falar nada. O rapaz que eu fiquei namorando, eu namorei ele até o nascimento do meu filho, mas eram muitas responsabilidades e eu acabei terminando com ele e ele registrou meu filho. Hoje meu filho está registrado, né? Ele vem, visita toda semana, pega, às vezes ele pega no sábado e traz a criança no domingo. Ele é um ótimo pai, eu tenho certeza, assim, eu não me arrependo. Não, ele é um ótimo padrasto, né? De ter escolhido ele como pai. Mas ao mesmo tempo eu penso, será que o meu sobrinho não merecia saber que tem um filho, mesmo que especial? Desde então eu não voltei lá. Eu acho que merecia, né? Até porque ele é o pai verdadeiro. E o filho? Como é que vai saber quem é o pai de verdade? Cara, que negócio absurdo. Eu já não me impressiono mais com nada aqui. Não me impressiono mais com nada. Estão marcando, né, viagem de vir o meu sobrinho, a minha irmã, para conhecer o meu filho, que hoje tem 1 ano de idade. E eu quero que eles vão, né, se ajustando, se conhecendo. Eu quero ver qual vai ser a conexão do meu filho com o próprio pai. E essa é a minha história, é uma história de erro. E eu decidi contar ela porque eu quero mostrar para vocês que todo erro tem uma consequência. Quando vocês decidem fazer algo, quando vocês decidem se entregar, né, agora eu tô falando com as meninas, até com os meninos mesmo. Quando você decide entregar o seu corpo, há uma consequência. Nem sempre é filho, nem sempre é doença, mas há uma consequência. É a troca de energia, meu amigo. Energia pesada, você vai absorver toda a energia daquela pessoa que você tá. Isso aí é um fato. E demora pra sair, hein, a energia. Você está levando aquela outra pessoa para sua história. Você está mesmo pegando a carga espiritual daquela pessoa e trazendo para sua história. Então, eu me arrependo de ter tido essa atitude, porque hoje eu sei da consequência que foi ter tido um caso com meu sobrinho. Se eu pudesse voltar no tempo lá, quando ele tinha 15 anos de idade, eu nunca teria tirado a virgindade dele, iludido ele, ido embora e feito toda aquela situação. Eu acho que eu jamais teria feito com a cabeça que eu tenho hoje. Eu olho para o meu filho que tem vários problemas de saúde e eu tenho um peso que eu carrego sozinha. E eu queria saber da sua opinião, se você puder, deixa um conselho sobre isso, se você acha que eu devo confessar. Eles devem chegar em menos de 1 mês. E eu tenho a chance de poder confessar a mentira que eu me enrolei, que eu inventei por tanto tempo. E a consequência disso, sabe qual vai ser? Vai sair o pai do meu filho, que registrou meu filho e que ama meu filho, sofrendo. O meu sobrinho vai sofrer porque perdeu mais de 1 ano e a gestação do meu filho. A minha mãe e minha irmã vai virar uma guerra. Então hoje eu estou pensando se eu carrego essa mentira para o resto da minha vida ou se eu conto toda a verdade e recomeço a minha história. Se você puder me deixar um conselho, eu vou ser muito grata. Hoje eu vejo a consequência da mentira e esse é o exemplo que eu quero trazer para você. Não viva com mentira. Se você errou, assuma seus erros. Assuma no início para não gerar tudo isso que eu mesma gerei. Eu inventei um pai para o meu filho, eu envolvi várias pessoas na minha mentira e hoje eu vou sofrer com isso. Então não entre em mentira para que você não precisa ficar cobertando a sua própria mentira. Então esse é o meu conselho para você se um dia você entrar em alguma situação que você precise. Uma mulher gente boa dessa, né? Fez um monte de
Agora tá dando conselho. Pois é. Não, pessoal, continua mentindo. Minta, é bom mentir. Mentir é coisa de Deus. Continue mentindo. Minta pra todo mundo, gente. A mentira, ela vai ficar escondida pra sempre. Pode ter certeza que a mentira vai ficar escondida pra sempre. Mesmo se ela quiser manter a mentira, um dia vão descobrir. Não vai ter jeito, entendeu? Mentir, tá bom? Obrigada por me ouvir até aqui. Um beijinho no seu coração. Até o próximo vídeo. O conselho que eu daria pra ela era falar a verdade, né? Eu acho que um ser humano desse naipe aí não tem sentimento por ninguém, né? É uma espécie de pessoa que não pensa no próximo e não deve ter nenhum remorso de ter mentido dessa forma. Ter feito tudo isso, ter tido filho com o sobrinho, o filho é especial, e mentido pro cara assumir o filho do outro. Cara, até onde vai a maldade do ser humano? Eu não sei o que foi o pior, cara, nessa história. Só tem coisa ruim disso aí, velho. Olha lá, a pior parte foi enganar o cara dizendo que o filho era dele, sendo que não era. Nunca acredite numa mulher quando disser que está grávida de um filho seu. Sempre faça o teste de DNA. Exatamente. O cara foi acreditando igual tontão, assim, logo de cara. Ela só quer contar porque acha que vai ficar com o sobrinho. Ela não tá nem aí pro coitado que assumiu e que ama o menino. Exatamente. Cara, é assim, uma pessoa que acredita, uma mulher desse nível aí, uma pessoa mentirosa dessa, de cara, poxa, bicho, vai arcar com grandes consequências na vida também, viu? Não dando razão a ela, né? Ela não tem razão em nada, né, a mulher, mas tem que desconfiar, né, pessoal? Pelo amor de Deus, não se pode acreditar em tudo nessa vida, não. Garoto sortudo saiu da bronha. É tipo assim, a mulher faz as coisas e não consegue arcar com as consequências. Tem que pedir opinião do público pra isso. É isso, né, gente? A gente colhe aquilo que planta, né? Agora ela vai criar o filho que é especial, né? Provavelmente a água já deve estar batendo na bunda dela, né? Desse filho especial que ela teve. E aí, provavelmente, ela já quer jogar o filho pra mão dos outros. Provavelmente, ela deve estar com vontade de se desfazer do filho pelo caráter dessa pessoa, que eu percebi aí. Ela já deve estar com vontade de se desfazer desse filho, né? Eu acredito. Pelo caráter dela. E aí, o que ela quer fazer? Ela quer contar a verdade só pra ver se alguém cuida dessa criança com ela ou ajuda ela a criar, né? Porque provavelmente ela não deve estar conseguindo fazer isso sozinha, né? Apesar do menino já ter um pai, né? Que não é pai dele. Meu Deus, que loucura. Imagina o cara que deve ter gasto uma fortuna com um filho, né? Fralda, todo esse tipo de coisa, achando que era o filho dele, cuidado com tanto amor e carinho, né? Provavelmente vai se manter isso. Mas imagina o cara ter feito isso pensando que era filho dele, né? E a moça, nossa, cara, isso aí, ó, nossa, se alguém souber disso vai dar um BO. Pra mim isso aqui nem deveria ser verdade, uma história dessa. Mas essa moça que contou a história, gente, é uma terapeuta, tá? Não é a pessoa que teve o filho, tá? Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Beijo. Fui!